me chamo Magno Fernando, sou filho de Sebastião José Ferreira, Lindinalva Maria Ferreira. Sou natural de Anápolis, estado de Goiás. Sou o quarto filho, sou filho caçula. Eu sou o fruto da quarta chance, que minha mãe deu assim ao meu pai. E graças a Deus, eu acredito que Deus tem os seus planos, seus desígnios. E não sabia eu que diante de todo esse contexto Deus já me preparava para uma missão. E a missão que Ele assim me constituiu e me escolheu a assumir foi a missão de ser o fundador da comunidade Nova Aliança. Quando eu tinha 21 anos de idade, senti esse chamado, esse apelo de Deus. Não sabia claramente naquele início o que Ele estava me preparando para assumir. Não entendia, não compreendia aonde Ele queria que eu chegasse. Foi vir no coração do Fernando o desejo de dar mais da vida dele, que Deus chamava ele para uma missão. Ele não entendia o que era isso, mas ele tinha no coração dele esse desejo. Eu sempre admirei a graça que Fernando recebeu. Ele ficou firme, ele ficou sem dúvidas que era isto que Deus queria. E Deus abençoou a comunidade. Eu acho que muito por causa desta confiança, esta fé, esta esperança do Fernando. Deus me preparou para assumir essa paternidade espiritual. Fernando é um presente de Deus. É um irmão, é um pai, é um carinho de Deus, é voz de Deus. O Fernando, para mim, é um grande pai, amigo, mas, sobretudo, um grande irmão. Magno Fernando é aquele pai amoroso que nos olha e no seu olhar nos ensina a caminhar, a ir além, a desafiar a nós mesmos, a sorrindo dizer sim ao amor do Jesus crucificado. Ele é uma presença muito forte de Deus, através da sua paternidade espiritual. Ele é amigo, ele é irmão. Humanamente eu não fui preparado para assumir esta missão, essa paternidade espiritual. Mas Deus foi nesse contexto e nessas faltas que fui tendo na minha história, na minha vida, Deus foi fazendo com que eu me voltasse para Ele e que eu enxergasse Ele como Pai, esse Deus que é Pai, esse Deus que gosta de ser reconhecido e chamado de Pai. Ele assim me chamou, como eu já disse, aos 21 anos de idade, eu tive essa graça de ter essa experiência de depender dele. E é uma dependência total, é uma dependência sem muitas vezes questionar, uma dependência sem muitas vezes exigir respostas, porque muitas vezes na nossa vida a gente quer depender ou não quer depender, mas nós queremos tudo uma resposta. E a resposta que Deus foi dando para mim foi uma resposta que foi surgindo a partir dos passos que eu ia caminhando. Sempre foi um homem de muita oração e ele era um jovem que ele tinha uma intimidade muito grande com Deus. Aonde ele escuta com o coração, E a vontade de Deus é muito forte na vida dele. Nós começamos, eu posso dizer, a comunidade Nova Aliança, a partir da escola de evangelização. Nós éramos já da renovação carismática e essa escola de evangelização preparava
os jovens, não só os jovens, mas os católicos em si, né, preparavam esses católicos para serem evangelizadores. Então, quando surgiu a evangelização 2000, que aquele grupo de jovens começou a evangelizar de casa em casa, eu estava no meio daquele grupo. Nesse curso de evangelização, de formação de evangelizadores, foi onde eu tive a experiência do amor de Deus, a experiência de um encontro com Jesus. Quando terminou o curso, então, assim, eu já estava com o coração aflorado. E a escola de evangelização foi despertando, né, no coração dos católicos esse desejo e essa conscientização de que o católico é sinônimo de um evangelizador. E o desejo nosso era formar evangelizadores. E para isso nós fazíamos a experiência de formar esses evangelizadores e levar esses evangelizadores a sair de porta em porta, de casa em casa, para anunciar o Evangelho. Deus foi suscitando no nosso coração esse desejo de doar mais a nossa vida. E era um desejo muito grande, evangelizar. Inclusive, eu me lembro que quando a gente via um ônibus, a gente ficava doido para poder entrar no ônibus, né, e ir para evangelizar. E assim foi começando, né, foi o chamado de Deus nas nossas vidas. Deus, na escola de evangelização, me preparava para uma missão que aos poucos foi sendo revelada por Ele mesmo na minha vida. Quando eu saí a primeira vez para evangelizar de porta em porta, de casa em casa, tive uma grande surpresa, porque, claro, com muito medo, né, porque era algo tão novo, né? Como é que a gente ia sair, bater de porta em porta e falar para as pessoas que nós não conhecíamos que Deus a amava, que Deus tinha um plano na vida delas, que elas eram preciosas aos olhos de Deus. Então era um grande desafio, né? Não sabia o que iria encontrar pela frente. E quando eu tive essa primeira experiência foi algo muito forte, porque quando eu cheguei na primeira pessoa que abriu a porta, né? E quando eu olhava nos olhos daquela pessoa e dizia, Deus te ama, né, que eu estava ali para dar essa boa notícia de que Deus a amava, e aquela pessoa ali, sem perceber, né, levava aquele susto e se emocionava ao escutar essa boa notícia, essa palavra que era anunciada, né, esse querigma, esse primeiro anúncio que era ali manifesto. Eu percebi ali a ação de Deus, né? E percebia também a urgência que Deus tinha de alcançar os corações. Pessoas que moravam tão próximos da igreja, da paróquia, mas que não conhecia, né, falar de Jesus dessa forma. Não conheciam o amor de Deus desse jeito, né? Esse Deus que vai em busca da pessoa, esse Deus que vai atrás, né, das ovelhas perdidas da casa de Israel. E diante daquela experiência, daquele contexto, daquele anúncio, né, daquela boa nova que nós anunciávamos de pessoa a pessoa, né, de porta em porta, de casa em casa, né, nasceu o Carisma Nova Aliança. Quando começamos a comunidade, nós éramos poucos jovens. Nós só queríamos amar a Deus, evangelizar as pessoas, rezar com as pessoas, estarmos juntos. Deus assim nos direcionava a ter também um local onde nós pudéssemos nos reunir para nos preparar melhor para essa missão que nós abraçávamos com tanto vigor, né, com tanto amor, com tanto desejo. Nós assim alugamos um escritório, que eram 2 salas e um banheiro, num edifício aqui no centro da cidade de Anápolis, né, onde nasceu a comunidade. Começamos ali nesse espaço, não tínhamos nada, né, e lembro que nós não tínhamos nenhuma cadeira para sentar. Pedi uma cadeira emprestada e quando foi para escolher a pessoa para ficar nesse escritório, né, a pessoa mais disponível na época era eu, né, então eu que comecei a estar nesse escritório. E eu ficava sentado ali, às vezes o dia todo ali rezando, esperando as pessoas chegarem, né?
nós não tínhamos nada. Esperávamos nele. E estava ali esperando Deus enviar as pessoas para abraçar o chamado dele. E Deus foi providenciando o necessário. Não tínhamos nada, mas acreditávamos que tínhamos o tudo, que era Deus. E Deus foi providenciando o necessário, e as coisas foram chegando, tanto as coisas materiais, mas principalmente as pessoas, que era o mais importante. Chegamos a um ponto que o escritório não cabia mais e tivemos ali a inspiração de chegar ao nosso bispo, na época, Dom Manuel Pestana. Chegamos para ele e perguntamos, partilhamos com ele, né, o que Deus estava fazendo, né, a nível da Evangelização 2000 na Diocese, e também o que Deus estava fazendo entre nós. E nós chegamos para ele e falamos assim, olha, eu acho que Deus quer para nós um lugar maior, porque o desejo nosso é ter o Santíssimo, é ter uma capela. Deus ia colocando no nosso coração, nos momentos de oração que ali reuníamos nas terça-feira para nos abastecermos espiritualmente, Deus ia colocando no nosso coração um desejo de estarmos próximo dele. E o lugar mais privilegiado de estarmos próximo dele é na Eucaristia, é diante do Santíssimo Sacramento. Sentimos a necessidade de ter uma capela com o Santíssimo, porque onde a gente reunia era uma sala muito pequena para todo aquele povo, todos os jovens que queriam participar, porque um jovem sabe atrair outro. Então, muitos queriam estar conosco, outros adultos que já começavam a se interessar na evangelização também queriam, por causa dos fins de semana de evangelização. Então, nós queríamos que tivesse uma capela. Daí, o Fernando, que era, na época, ele tinha assim, mais disponibilidade entre os jovens, era o Fernando. E nós chegamos para o nosso bispo e partilhamos com ele. Ele falou, olha, vocês precisam, além de ter um espaço maior, vocês precisam também ter pessoas para dormir nesse local, porque o Santíssimo não pode ficar só. Foi decidido, então, que só os homens iriam revezar para dormir com o Santíssimo. Por isso que eu acho que era um embrião. Porque até esse momento nós não falávamos, nós vamos ser comunidade católica Nova Aliança, ou sequer nós vamos ser comunidade. Começamos a nossa vida comunitária ali, daquela forma. Não sabíamos o que era comunidade, como que era viver em comunidade, né? Não sabíamos nada. Éramos jovens que estávamos com o nosso coração aberto para fazer a vontade de Deus e para levar o Evangelho, para anunciar a boa nova, a boa notícia da salvação, anunciar Jesus. Então, na época era o Dom Manuel Pestana, né? Hoje ele já é falecido. A gente foi falar com ele vai ser a boca de Deus para nós. E fomos até o Dom Manuel partilhar da nossa experiência. E foi impressionante que quando nós dizíamos e falávamos da nossa experiência, o Dom Manuel simplesmente nos olhava e o olhar dele era aquele olhar de parece que eu já sei o que vocês estão trazendo para mim. E nós dizíamos para ele, partilhávamos a nossa experiência, e quando partilhávamos tudo isso para ele, o Dom Manuel simplesmente acolheu a nossa partilha e olhou para nós e disse, vamos marcar o dia para mim celebrar uma missa para iniciar a experiência de comunidade de vida. Ele abriu as portas para nós, não? Sim, eu já vou marcar a missa para vocês no dia 2 de fevereiro. Essa missa onde aí dava início oficialmente à comunidade de vida. Ele marcou a missa e nós estávamos todos lá fazendo o nosso primeiro compromisso. Foi um marco para a nossa vida, né? Foi um marco na nossa história. Começamos a viver primeiramente só os rapazes, depois surgiram 2 moças, e essas 2 moças começaram a morar com a irmã Teresa. Eu e uma outra menina morávamos com a irmã lá no setor daqui da cidade de Anápolis, e os meninos ficaram
no que a gente chama de escritório, que é a nossa sede, para lidar com o povo e tudo mais. E juntamente com a irmã Teresa também começamos o trabalho no NACRE, que era um trabalho que cuidava de crianças e adolescentes num bairro muito pobre aqui da cidade, de Anápolis. O NACRE foi uma obra em conjunto quer dizer, a Nova Aliança em conjunto com as Irmãs Franciscanas. O tempo foi passando e fomos percebendo que Deus queria mais de nós.